Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Kátia Generoso e vamos dar sequência à nossa aula sobre figuras de linguagem. Hoje, nós iremos dar destaque às figuras de construção, ou seja, aquelas que mexem na estrutura da frase, na forma como decidimos construir esta frase, ok? Bem, vamos começar aqui pela primeira. A primeira é anacoluto. O anacoluto é como se fosse uma figura de linguagem rebelde. Por quê? Porque ela decide mudar a estrutura lógica da frase. Como assim, Kátia? A estrutura lógica da frase. A frase normalmente ela é organizada da seguinte maneira: sujeito, verbo, seus complementos e, se você quiser, os acessórios, que são os adjuntos adverbiais, certo? Então, essa é uma frase construída da maneira tradicional, ordem direta. O anacoluto, ele muda tudo isso. Mas eu não estou falando sobre inversão, tá? Não vão confundir as coisas. Aqui ele faz uma interrupção total na frase. É como se ele colocasse um termo em destaque e aí desenvolvesse a frase depois dele, certo? Sempre colocando uma vírgula depois desse termo, que é o foco da sua fala, do seu discurso. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. A vida, não sei como será a partir de agora. Veja, a vida é o termo anacoluto. Por quê? Porque ele não faz parte da estrutura sintática da frase, ele não é sujeito. É como se eu estivesse focalizando o meu assunto e depois desenvolvo a frase. Adolescentes, como são difíceis de lidar. Nada pessoal, viu, gente? Então, mais uma vez, o anacoluto, um termo em destaque, e aí eu desenvolvo o meu discurso em cima dele. Peru, quantas lembranças tenho? Certo? Então, ó, se você analisar, quem tem lembranças aqui? Eu, sujeito oculto. Adolescentes, como são difíceis lidar? Como são difíceis lidar? Lidar com quem? Com os adolescentes, sujeito oculto. Não sei como será a vida a partir de agora, não sei como será agora. Quem não sabe? Eu, sujeito oculto. Certo? Então, o anacoluto, embora ele esteja na frase, ele não faz parte da estrutura sintática. É um termo meio que em destaque, ok? Vamos lá, segunda figura de linguagem, elipse. A elipse é bem bacana, é o que eu já falei aqui um pouquinho, é o famoso sujeito oculto, tá? Só que a gente está acostumado a deixar só o sujeito omisso, só o sujeito oculto, mas eu posso fazer isso com qualquer palavra. Então, a elipse é isso, eu tiro um termo da frase, certo? Ele não apareceu anteriormente, só que é fácil eu identificar que termo é esse que está omisso pelo contexto do meu discurso. Então, ó, olha aqui nesse quadrinho. Ufa, estou cheio. Quem que está cheio? Eu. Eu não preciso colocar o eu aqui. Então, houve a elipse de quem? Do sujeito, certo? Então, eu posso fazer só do sujeito, mas eu também posso fazer de outros termos. Pode ser de verbo, por exemplo, tá? Aí, só para continuar, para a gente dar uma risadinha, vem um amigo todo cheio de etiqueta. Você poderia ter dito que está satisfeito, acho mais apropriado. Aqui eu também tenho uma elipse do sujeito. O eu acho, ele não colocou, tá vendo? Pois bem, estou satisfeito de você, né? Bem bacana, na verdade ele está cheio do granfino aqui. Mas, já que ele o corrigiu, ele decidiu fazer esse trocadilho aí, certo? Aqui também eu tenho uma elipse do mesmo sujeito, tudo bem? Aqui é coincidência, né? Todas as elipses foram de sujeito e o sujeito eu da primeira pessoa, mas não precisa ser sempre assim. Olha aqui outros exemplos para vocês. Os carros desgovernados, as pessoas desequilibradas. O que está faltando aqui? Os carros estão desgovernados. As pessoas estão ou as pessoas parecem desequilibradas. Eu posso omitir um verbo que nem apareceu antes, mas o leitor já vai ficar atento, ele já vai conseguir entender a ideia da frase, certo? Então eu posso dispensar. Só que um detalhe muito importante, quando eu faço a elipse do verbo, obrigatoriamente eu tenho que colocar uma vírgula no lugar desse verbo, tá? É obrigatório, beleza? Então, não vão esquecer desse detalhe para aplicar aí nas suas dissertações e para resolver numa prova objetiva. A zeugma é uma figura de linguagem bem próxima à elipse. A elipse eu omito um termo que nunca apareceu. A zeugma eu omito um termo que já tinha aparecido antes, para evitar repetições. Então, ó, a musiquinha aí do Chico.
O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Quem que foi retirado? O verbo era. O meu avô era pernambucano, meu bisavô era mineiro, meu tataravô era baiano, certo? E como ele já tinha aparecido aqui, aí é zeugma, porque eu deixei de repeti-los nas demais orações, certo? Se ele não tivesse aparecido nem aqui, ó, o meu pai, vírgula, paulista, meu avô, vírgula, pernambucano, aí seria elipse, ok? Belezinha. Ó, um deles queria saber dos meus estudos. Outro, eu posso omitir, gente, uma oração inteira. Queria saber, ó, pus a vírgula e não repeti o queria saber. Se trazia coleção de selos. A vida é um grande jogo e o destino, vírgula, é, né, um parceiro temível. Então, aqui, em todas essas vírgulas, nós omitimos um termo que já havia aparecido antes. Essa é a função da zeugma, bem bacana, não é mesmo? Não é algo só para ser usado na literatura, dá para você aplicar bastante na sua dissertação. Olha aí, outra figura de construção é o polissíndeto. Poli de muito, síndeto de conjunção. Então, é a repetição de uma conjunção, certo? Olha aí essa charge bem crítica. Mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Certo? Olha a carinha dele, não gostou nada aí. Onde que ocorreu o polissíndeto? O C, 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 C. Nestas orações, o C funciona como conjunção condicional, certo? Ele tem o mesmo valor que caso. Caso você seja eleitor, caso seja deputado, caso seja assessor. Então, repetiu-se a mesma conjunção. Polissíndeto. Muitas vezes, um síndeto, uma conjunção. Certo? A anáfora também trabalha com repetições de palavras, só que pode ser qualquer palavra, exceto conjunção, porque para conjunção eu já tenho polissíndeto, lembra? Então, ó, olha aqui esse poeminha do Bandeira. A estrela. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Então, ó, olha só a repetição incessante dos mesmos termos, certo? Isso é anáfora. Tá? Muito comum em textos líricos. Não cai bem você adotar a anáfora num texto dissertativo, porque mostra que você não tem um vocabulário extenso, tá bom? Então, isso aqui é efeito de sentido, pode ser utilizado dentro da poesia, tá bom? Aliás, dentro dos poemas, dentro da linguagem poética, porque a linguagem poética te permite fabular, te permite fazer o que você quiser, porque você tem uma intencionalidade nesta construção, tá? Então, anáfora, repetição de qualquer palavra, exceto conjunção. Excelente. Assíndeto, olha só, polissíndeto, assíndeto. O a significa não, lembra? O poli, muitos. Polissíndeto, muitas vezes, a repetição de uma conjunção. Assíndeto, ausência de conjunção, certo? Então, ó, a tua raça de aventura quis ter a terra, o céu, o mar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Então, ó, todas as orações, todos os termos enumerados aqui, na verdade, eles não foram finalizados por uma conjunção. E, o mar, e voltar, e ainda assim voltar, não. Cada qual foi unido simplesmente pela vírgula, tá? Então, retirou-se qualquer conjunção destes versos. Então, a figura é assíndeto. Excelente. E é isso aí, meus queridos. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só chamar. Beijo, beijo. Tenham um ótimo dia.